Oi crianças, sejam bem-vindas ao IBE Kids. Como foi a semana de vocês? Muito legal, muito legal? A minha foi maravilhosa. Ei, agora uma perguntinha. Vocês alguma vez já viajaram sem o papai e a mamãe? Eu sei que tem muitas crianças aqui da Igreja Batista Emanuel que já foram para o nosso acampamento, né? E a gente passou alguns dias longe do papai e da mamãe, brincando na lama, na piscina, se divertindo bastante. Tô louca para esses dias voltarem a acontecer, né? Vai ser super especial. Mas voltando à minha pergunta, alguém aí já ficou um tempinho distante da mamãe e do papai? E é muito legal quando a gente reencontra com eles, né? A gente dá uma carreira direto pro braço deles, dá um abraço bem apertado, é o melhor abraço do mundo esses momentos, não é? Isso é tão legal, legal mesmo, né? Então, se você ainda não abraçou o seu papai e sua mamãe hoje, que tal você tirar 10 segundinhos pra fazer isso? Vai, tô esperando. Dá aquele abraço bem apertado. Ou faz um sanduíche com mamãe e com papai, sabe? Que eles dois abraçam você juntinho. E se tiver mais gente da família, chama pra esse abraço também. Muito legal esse momento, crianças. Mas vamos começar o nosso culto com uma oração? Eu oro e vocês repetem comigo, tá bom? Papai do céu, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por essa minha família que eu posso abraçar bem muito. Te agradeço, Senhor, pela nossa comida, pelas nossas roupas, pela nossa saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te peço, Senhor, que o Senhor também possa estar cuidando assim de todas as famílias desse mundo e que esse culto possa ser muito especial. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso versículo fala assim, ó: que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se vocês estivessem servindo ao Senhor e não outras pessoas. Esse versículo está em Colossenses 3:23, tá bom? Agora que a gente aprendeu esse versículo, vamos para o nosso louvor? Vem tia Sara e vem tia Esther. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar.
você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Gente, eu escutei vocês cantando daqui. É sério, vocês cantaram muito alto e bonito. E já que vocês estão cantando alto e bonito, eu quero ver essa mesma força pro nosso ofertório, tá bom? Vamos ver qual o versículo desse momento? Ele fala assim, ó. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei a oferenda e entrai nos seus átrios. Salmos 96, 8. A gente leu esse mesmo versículo semana passada, hein? Espero que vocês estejam guardando aí, ó, na cabecinha de vocês. Então, vamos cantar esse momento de ofertório? Toca o som. Muito bom a gente poder ofertar, né? Agora chegou o momento da nossa brincadeira. Vocês se lembram que esse mês de maio estamos fazendo várias brincadeiras para no final fazer uma premiação com a família que fizer mais pontos, né? Então lembrem de estar enviando para o nosso e-mail a brincadeira de vocês. Semana passada, quando a gente brincou de emoji, a gente pediu para vocês escreverem qual era a historinha que eles estavam se referindo e enviassem a foto pra gente, tá? E se lembra, crianças, a gente só tá recebendo a foto até a quarta-feira da mesma semana, tá bom? Então, não perde tempo. Aproveita e envia já no domingo quando você estiver brincando aqui no IBE Kids. Vamos pra brincadeira dessa semana? Chama o papai e a mamãe, quem tiver na sua casa pra brincar com você. Tô esperando, tá bom? Vou explicando a brincadeira. Dessa vez eu tô com o celular para eu poder saber quais são os objetos que vocês vão ter de encontrar. Eu sei que vocês amam essa brincadeira, a gente já brincou bastante aqui no IBE Kids, tá bom? Então eu não preciso nem explicar muito. Eu vou falar o nome de um objeto e vocês vão ter de encontrar na casa de vocês, tá bom?
Vamos nessa? Começando. 1, 2, 3 e... Eu quero que vocês encontrem esses brinquedos de encaixe que tá aparecendo aqui na tela. Quero ver se você tem esse em casa. Vai, tem que ser rápido. Vou contar, hein? Já eu tô falando o nome do outro objeto. E já tem gente chegando aqui na televisão, hein? Vem você também. Eu sei que você já achou esse objeto. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, gente. Vamos pro próximo objeto. Máscara. Eita, esse daí todo mundo tem, hein? Porque estamos numa pandemia e precisamos ter cuidado. Isso mesmo. Sempre que sair de casa, usar a máscara, lavar a mão com álcool gel. Quando chegar em casa, lavar a mão com sabão, uns 20, 30 segundos debaixo d'água, tá? Não pode ficar com preguiça, não. A gente tem que ter muito cuidado para se proteger do corona. Vamos nessa. Acha a máscara aí, quero ver. Eita, teve criança que chegou com várias máscaras, hein? Muito bem, vamos pro terceiro objeto. Esse vai ser fácil, vocês não vão precisar nem de tempo. Eu quero que vocês mostrem a família de vocês. Vai, junta todo mundo tem que estar grudadinho na frente da televisão. Muito legal, hein? Quanta família bonita. Que legal ter vocês aqui com a gente no IBE Kids. É um prazer enorme. Vamos pro próximo objeto? Livros. Eita, aí é fácil. Tem livro da escola, livro da mamãe e do papai, livro para ler historinhas, livro para estudar, tem a Bíblia. Já tem várias dicas, hein? Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem! O próximo objeto é engraçadíssimo. Ele é o papel higiênico. Então corre lá no seu banheiro que eu tenho certeza que lá você vai encontrar. Vai, corre! Nossa, quanto papel higiênico, hein? O próximo objeto são esses envelopes aqui que estão aparecendo na tela. Será que você vai encontrar esses envelopes dentro de casa? Eu acho que não é todo mundo que tem não, hein? Vamos nessa! Vê se o papai tem guardado na gaveta. Muito bem! E agora esse objeto é um desafio. Vocês vão ter de encontrar batatinhas. Só que são aquelas batatinhas de saquinho, ó, que nem da imagem. Tem de ser igualzinha. Será que sua batatinha tem essas ondinhas? Quero ver quem vai encontrar. E aí, tá encontrando? Muito bem, crianças. Próximo objeto. Próximo objeto é essa espátula aqui, ó, na frente da televisão. Dá pra fazer panqueca. Deixa eu pensar mais o que dá pra fazer. Vocês viram que tia Jéssica não é tão boa na cozinha, sem muitas experiências. Mas quero ver se você encontrou esse objeto. Vai, aparece aí. Vamos pro próximo? Corre e pega o travesseiro. Vamos nessa. Travesseiro. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. O próximo objeto eu vou falar 2 para vocês irem mais rápido, tá bom? Eu quero um ursinho de pelúcia e um sabão. Pode ser um sabonete também. Sabão, sabonete. Vai lá. Tem que ser em barra, tá bom? Não pode ser líquido, não. Corre. Ursinho de pelúcia e sabão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou-se o tempo. Último objeto, tá bom?
Quero ver se vocês vão conseguir encontrar em casa. Não sei nem se vocês conhecem esse objeto, porque vocês são novinhos. Mas é um DVD. É essa caixinha com DVD dentro. Antigamente a gente assistia os filmes através deles, quando eu era do tamanho de vocês. Não faz tanto tempo assim não, tá bom? Será que o papai e a mamãe ainda tem um desses em casa? Acha aí. Fim! Terminamos o tempo. Será que vocês encontraram todos esses objetos? Tira a foto de todos juntos e manda para o nosso e-mail, tá bom? Estamos esperando até a quarta-feira. E vamos ver qual foi a família que fez mais pontos. Agora, vamos sentar um pouquinho no sofá e aprender a história do dia? Vamos nessa! Oi, crianças! Estamos aqui novamente no nosso IBE Kids, continuando esse mês falando sobre a família. E a gente tem aprendido muita coisa interessante, né? Sobre as famílias da Bíblia. A gente observa que as famílias da Bíblia não são perfeitas, como a nossa família também não é perfeita. Mas o importante é que nós vamos aprendendo como nós podemos ser melhores e ter melhores famílias, porque afinal de contas, a família é um projeto de Deus e Ele deseja que nós vivamos bem em família, corrigindo os nossos erros quando é necessário e assim a gente possa viver em paz. Lembram que domingo passado tia Amanda contou a história de Jacó e seus filhos. Quantos filhos Jacó tinha, hein, crianças? 12, só homens, 12 homens, fora as mulheres, né? Imagina a confusão, 12 meninos juntos, correndo de um lado para o outro. Ai, eu fico imaginando a mamãe cuidando de todos esses meninos, deveria ser uma barulheira, né? E muita confusão, como a gente viu, porque Jacó, ele demonstrava preferência por um dos filhos, José. E isso fez com que os seus irmãos ficassem com ciúme, não é verdade? E a gente viu tudo o que aconteceu no domingo passado, que os irmãos de José venderam ele, né? Primeiro jogaram ele no poço, venderam ele e agora a gente vai ver a continuação dessa história, o que foi que aconteceu. Muito bem, crianças, olha só, vocês podem observar aí, José foi vendido como escravo e foi levado para o Egito. Agora, olha, quando eu leio essa história, eu fico pensando assim, na dor que José estava sentindo naquele momento, na tristeza que ele estava sentindo no seu coração, porque ele estava sendo levado para um lugar que ele não conhecia, ia ficar longe da sua família, do seu pai que ele amava tanto, e ainda mais ele foi levado como escravo. E se a gente começar a pensar, o que será que passou na cabeça de José naquele momento? Como você ficaria? Eu ficaria muito triste, eu ia chorar muito, porque eu sou muito chorona, eu ia chorar um bocado. E ficar com saudade de casa, né? Porque é muito ruim a gente ficar longe da nossa família. E ainda mais José sendo levado para um lugar que ele não conhecia e lá no Egito ele se tornou escravo. Mas José, ele colocou assim no seu coração, ele pensou, eu estou triste, mas eu vou fazer diferente, eu não vou deixar essa tristeza tomar conta de mim. E quando ele chegou no Egito, ele se tornou um excelente escravo, né? Ele fazia tudo com muito zelo, muito cuidado, ele não reclamava, fazia as suas tarefas conforme o patrão mandava, sem deixar nada fora do lugar. E aí as pessoas começaram a observar esse comportamento de José. E ele foi levado para trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, que era um homem muito importante lá no Egito. E lá na casa do Potifar, ele também se tornou
tão importante que Potifar disse assim: José, eu tenho observado que você é muito cuidadoso em tudo que você faz. Então eu quero que você tome conta de todas as coisas aqui na minha casa. Tudo vai ficar sob os seus cuidados. E José, além de fazer as coisas com todo zelo, ele era um rapaz muito inteligente. Ele sabia administrar muito bem. E Potifar observou que tudo que ele colocava na mão de José, aquela coisa se tornava assim, crescia, prosperava. Então, a riqueza de Potifar cresceu, a casa de Potifar ficou ainda melhor. Tudo que Potifar tinha, ele já era rico e se tornou mais rico ainda por conta do trabalho de José. Mas acontece que a mulher de Potifar armou uma cilada contra José e José acabou sendo preso. Poxa vida! Olha só, logo agora, quando estava tudo bem, José foi para a prisão. Mas quando chegou na prisão, também ele não se deixou abater. Lá também ele começou a ajudar o encarregado da prisão e ele começou a se tornar também amigo de todos. E de um certo dia, dois companheiros dele da prisão tiveram sonhos. E eles não entendiam o que significava aqueles sonhos. E José então pediu para que eles contassem os sonhos. Eles contaram o sonho para José e José interpretou os sonhos dele. Disse exatamente o que ia acontecer. E aconteceu daquele mesmo jeito. Um deles foi libertado da prisão, voltou para a função dele. Ele era funcionário do palácio, trabalhava para Faraó antes de ser preso. E ele voltou para trabalhar com Faraó. Aí José falou assim para ele: olha, quando você retornar lá para o palácio, lembra de mim, fala a meu favor lá para as autoridades para que eu seja libertado. Aí esse companheiro dele da prisão disse: pode deixar, José, eu vou falar. Ele falou nada. Quando ele voltou para o palácio, ele esqueceu que José tinha interpretado aquele sonho dele direitinho e o tempo foi passando. Certa feita, o faraó teve um sonho e ele não conseguiu entender o significado daquele sonho. Aí ele chamou os sábios do reino dele para que esses sábios interpretassem o sonho. Mas os sábios também não conseguiram interpretar e o faraó foi ficando furioso e todo mundo com medo, porque quando o faraó ficava furioso, sai de baixo, né? Ele matava, fazia qualquer coisa, que tinha que fazer a vontade dele. E aquele companheiro de José que tinha sido solto, né, que estava lá na prisão com José e foi solto, ouvindo as histórias, ele lembrou de José. Aí ele chegou para Faraó e disse: Faraó, eu conheço uma pessoa que sabe interpretar sonhos. Aí o Faraó disse: conhece? E onde é que está essa pessoa? Aí o rapaz falou: ele está lá na prisão. Mas com certeza ele vai saber o que significa os seus sonhos. Então o Faraó imediatamente mandou chamar o encarregado dele: vá lá e chame esse rapaz aqui à minha presença. E quem é que veio à presença do Faraó? Isso mesmo, José. E quando ele chegou à presença do Faraó, o Faraó disse assim: eu soube que você sabe interpretar sonhos. José disse: Faraó, não sou eu que interpreto os sonhos, mas o meu Deus, ele diz para mim o significado dos sonhos. Me conte os seus sonhos. E aí então o Faraó contou os sonhos. E os sonhos do Faraó eram meio estranhos. Primeiro ele sonhou que vinham 7 vacas bem gordas, bonitas. Estavam lá pastando e de repente chegavam 7 vacas magras, como vocês estão vendo aí no vídeo. E essas vacas magras comiam as vacas gordas. O outro sonho do Faraó foi o seguinte: ele via surgirem 7 espigas de trigo bem bonitas, como essas que vocês estão vendo aí. E logo em seguida surgiram 7 espigas mirradas, assim, fraquinhas, aquelas que não levaram muita água, sabe, não cresceram muito. Mas essas espigas mirradas
devoraram as espigas gordas. Já pensaram? E o faraó ficou, como diz o pernambucano, encafifado, sem entender o que estava acontecendo, o que era aquilo. Aí José disse: Faraó, Deus vai me dar o significado do seu sonho. Sabe o que significa isso? Sabe o que vai acontecer? As 7 vacas gordas e as espigas gordas significam a mesma coisa, que no Egito haverá 7 anos de muita fartura. Tudo que for plantado vai crescer assim com abundância e muito, muito, muito mesmo. Porém, as vacas magras e as espigas mirradinhas significam que depois desses 7 anos de muita fartura, vai haver uma fome muito grande. E sabe, Faraó, o senhor deveria fazer o seguinte: nomear uma pessoa que seja capacitada para ir por todo o Egito, guardando todo o excedente da produção. O que for colhido a mais, guardar, armazenar, porque quando chegar a época da seca, vai haver comida guardada no Egito. E o faraó ficou assim, encantado com aquilo que José falou. E disse assim: e quem mais que eu poderia chamar para ser essa pessoa que vai tomar conta de todas as plantações que não você, José? Olha só, crianças, José, que estava na prisão, agora se tornou, sabe o quê? Governador do Egito. Olha como Deus faz as coisas. Aí o faraó colocou um anel no dedo dele, porque esse era o costume da época. O anel significava poder. E então José se tornou governador do Egito. E ele providenciou a construção de muitos armazéns. E foi por todo o Egito, onde havia plantação, aquilo que estava sobrando, que a colheita foi maior, ele foi guardando, foi armazenando. E assim então, quando chegou a época da fome, aqueles 7 anos de seca, de fome, no Egito não havia falta de alimentos, porque José guardou alimentos durante todo aquele período. Mas a fome, aquela seca não foi só na região do Egito, se espalhou por outros países também, por outros locais. E lá onde morava a família de José, lá em Canaã, também a fome chegou. E Jacó ficou muito preocupado, ele não tinha mais de onde tirar alimentos. Ele chamou então alguns dos seus filhos e disse assim: eu quero que vocês vão até o Egito e comprem alimentos para nós. Jacó era um homem muito rico, ele tinha muito dinheiro, mas estava tudo seco, eles estavam sem alimentos. Então, alguns filhos dele foram até o Egito para comprar alimentos. Quando eles chegaram no Egito, vocês não sabem o que aconteceu. José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. E José, eu fico pensando assim, eu acho que naquela hora, quando José viu os irmãos dele, deve ter dado assim uma coisinha no coração dele, disse: eu vou aproveitar agora. Eles me jogaram no poço, me venderam como escravo, mas agora eu sou governador do Egito. Eu vou pagar para eles na mesma moeda. Mas José não fez isso não. Mas ele não se revelou para os seus irmãos. Ele ficou tão emocionado quando ele viu os irmãos que ele foi se esconder para chorar. Tanto tempo sem ver os irmãos dele. Ele deve ter ficado imaginando, lembrando do pai e tudo. Ele se escondeu para chorar. E o interessante é que ele convidou aqueles irmãos para uma refeição. E ele fez com que os seus empregados organizassem os irmãos pela ordem, porque ele conhecia. Então ele colocou do mais velho para o mais novo. E os irmãos, quando sentaram para comer, observaram isso. Como é que esse homem sabe quem é o mais velho e quem é o mais novo? Mas claro que José sabia, porque eram os seus irmãos. E ele não aceitou pagamento pelo que os cereais que os irmãos dele levaram. E ele fez muitas perguntas que deixou aqueles homens intrigados, porque ele perguntou:
Tem mais algum irmão de vocês que não veio? Porque ele sabia, tinha um outro mais novo chamado Benjamim. E ele, e o pai de vocês ainda é vivo? É isso, para que ele quer saber do nosso pai? Mas em nenhum momento eles conseguiram perceber que aquele homem ali na frente deles era José. Aí vocês podem estar pensando, como é que eles não reconheceram o próprio irmão? Bom, quando eles venderam José, José ainda era um menino, agora José já era um homem. Além do mais, os costumes egípcios eram bem diferentes dos costumes dos israelitas. Vocês podem ver a vestimenta, a roupa, eles maquiavam, né? Pintavam os olhos, então José estava bem diferente. Por isso eles não reconheceram. Mas chegou um momento que José não aguentou mais. Ele se revelou para os seus irmãos. Quando ele disse, eu sou José, ai, os irmãos ficaram, nós estamos perdidos, porque José vai se vingar da gente, ele pode fazer o que quiser, ele pode mandar matar a gente. E ninguém vai dizer nada porque ele é governador, ele tem poder, ele tem autoridade e ninguém vai dizer nada contra ele. Mas José disse assim, meus irmãos, não tenham medo, sou eu, José. Não fiquem com medo, eu não vou fazer nada de mal com vocês, não. Eu quero que vocês se alegrem, sabe por quê? Porque eu entendi que eu vim para cá naquele tempo porque Deus estava preparando tudo. Porque Deus foi me mostrando todas as coisas que eu deveria fazer. E hoje o Egito é um lugar que tem alimentos porque Deus me mostrou o que fazer. E isso está preservando não só todas as pessoas que moram aqui no Egito, como também vai preservar a nossa família. Ah, crianças, foi uma alegria tão grande, os irmãos se abraçavam, choravam, emocionados com aquela situação, porque estavam se reencontrando. Mas o que José queria era o quê? Ele queria rever o seu pai, o pai tão amado. Olha, quando Jacó, lá atrás, soube aquela história, né, que os irmãos inventaram, que José tinha sido morto por um animal, Jacó ficou tão triste que a Bíblia diz que ele ficou deprimido. Ele disse que ia até a cova com aquela dor no coração, porque seu filho estava morto, ele achava que estava morto. E então, José disse assim, olha, eu quero que vocês retornem rapidamente para Canaã e tragam meu pai para cá. Ele falou com o faraó, pediu umas terras para que a família dele ficasse, porque israelita e egípcio eles não se cruzam muito, eles não vivem juntos. Então o faraó, como ele gostava muito de José, disse, não tem problema, José, eu vou dar umas terras para a sua família ficar. E então os irmãos de José retornaram lá para Canaã. E vocês não imaginam a alegria de Jacó quando ele ouviu que o filho dele estava vivo. Eu fico pensando assim, o coração dele deve ter, né? Bateu bem forte, parecia que ia sair pela boca de tanta emoção. E então eles arrumaram tudo e foram para o Egito. Mas o momento mais emocionante de tudo isso, crianças, foi quando Jacó e José se reencontraram. Olha, imaginem aquele abraço assim, sabe? Bem gostoso, bem carinhoso de um pai no filho, do filho no pai, tantos anos sem se verem. Aquele filho tão amado por Jacó. E Jacó dizendo assim que agora ele poderia morrer em paz, né? Porque ele viu seu filho mais uma vez. E foi um momento muito emocionante para toda aquela família. E uma coisa, crianças, que nós aprendemos com essa história é que José, ele sofreu muito pelo que os irmãos fizeram com ele. E ele podia ter retribuído na mesma moeda, feito a mesma coisa para com os irmãos. Mas ele escolheu fazer diferente. Certamente não foi tão fácil. Não é verdade? Porque quando alguém faz uma maldade com a gente tem vontade de retribuir do mesmo jeito. Mas ele escolheu fazer diferente.
E ele pediu ajuda a Deus, porque quando nós não conseguimos fazer algo por nós mesmos, nós devemos pedir ajuda ao Senhor. E o Senhor então trabalhou no coração de José para que ele perdoasse os seus irmãos, apesar de toda a maldade que os irmãos fizeram com ele. E assim também nós devemos proceder, fazer, crianças, na nossa família. Quando alguém da família fizer algo ruim com você, não retribua da mesma forma, mesmo que você tenha vontade. Peça ao Senhor para ajudar você a perdoar aquela pessoa. E chegue até a pessoa e fale: olha, o que você fez me machucou, me magoou, mas eu perdoo você. Porque quando a gente perdoa, as coisas ficam mais leves, ficam mais tranquilas. Imagine se José tivesse naquele momento matado seus irmãos. O seu pai poderia morrer de desgosto, agora ia morrer de verdade, né? Receber a notícia que os seus outros filhos tinham morrido. Mas ele escolheu fazer diferente e vejam que alegria. A família novamente reunida e agora vivendo todos em paz. E é isso que essa história nos ensina. É muito melhor nós perdoarmos e vivermos em paz. Tchau, crianças! Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está, e assim alegria e paz não podem encontrar um lugar. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Vocês gostaram do final da história de José? Eu disse que essa semana a gente ia terminar ela, hein? Como José foi legal com os irmãos dele, mesmo ele tendo sofrido por conta do que eles fizeram com ele amou eles e pôde perdoar. É muito legal quando a gente perdoa quem a gente ama, né? E Deus fica muito alegre quando a gente faz isso do fundo do nosso coração. Espero que vocês, crianças, também possam ter aprendido hoje a perdoar quem vocês amam, tá bom? Vamos saber a atividade dessa semana? Vamos nessa, tia Lisângela. Olá, crianças, tudo bem? E aí, vocês estão participando de todas as nossas brincadeiras especiais? Então, a brincadeira dessa semana é o seguinte: colocar o rabo num cavalo. Então, vamos construir esse cavalo. Vocês poderiam desenhar. Então, corram e peguem uma folha de cartolina e um lápis mesmo e desenhe o cavalo. Desenhe o cavalo, faça um rabinho e coloque lá. Se não, imprima uma imagem de cavalo. E agora tem que ser com toda a família. Então, primeiro tem que fechar o olho, tampar o olho com qualquer pano e papai, mamãe, todo mundo da família tem que participar. Lembrem-se que essa brincadeira é para fazer em família. Eu espero que vocês gostem. Tchau! E crianças, o IBEA Kids vai ficando por aqui. Mas domingo que vem tem mais, tá bom? Tchau!